Nós começamos repercutindo a nossa enquete da sexta-feira, daqui a pouco a gente repercute também a nossa enquete do dia de hoje. Na sexta-feira, a gente pediu para você aqui no Repórter Cultura, na sua opinião, qual será o principal desafio do Rio Grande do Sul após as águas baixarem. E olha só, com 39,4% empatadas essas duas opções, 39,4% as pessoas voltarem a ter um mínimo de dignidade e de esperança. Foi a alternativa mais votada, juntamente com realocar as famílias afetadas e que perderam tudo para áreas seguras. Ou seja, somando essas duas opções aqui, nós temos praticamente 80% das pessoas preocupadas com as pessoas. Vejam só, né? As pessoas voltarem a ter um mínimo de dignidade, esperança e realocar as famílias afetadas e que perderam tudo para áreas seguras. Depois, nós temos aqui com 9,9% a retomada da atividade industrial e agrícola, claro, que é importante para a manutenção de tudo isso, né? Saneamento básico, água, esgoto, energia elétrica com 8,5% e restabelecer o sistema de saúde com 2,8%. Foram também a outra opção votada, mas vejam que como as pessoas que votaram, que participaram, ou seja, a nossa gente se preocupa com gente. Uma das principais opções, as pessoas voltarem a ter um mínimo de dignidade e de esperança, por isso todas essas doações que estão sendo encaminhadas lá para o Rio Grande do Sul, a preocupação, né, da nossa gente também com o povo gaúcho. E a segunda opção, realocar as famílias afetadas e que perderam tudo para áreas seguras. Obrigado para você que participou da nossa enquete sexta-feira e agora vamos repercutir e já começar a entregar para você a nossa enquete do dia de hoje aí nos grupos de jornalismo, daqui a pouquinho também já colocando a enquete aqui no Facebook, no YouTube para você votar e participar. Olha, o Papa Francisco recebe Stedley e abençoa a bandeira do MST. No sábado, dia 18, o líder do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, João Pedro Stedley, se encontrou com o Papa Francisco em Verona, na Itália. Ele viajou ao país para participar de um encontro público do Pontífice com membros de movimentos populares. Na ocasião, Stedley pediu a bênção do Pontífice para a bandeira do movimento social. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento em que o Papa coloca a mão sobre a bandeira vermelha. Tem lá o vídeo, o Papa lá embaixo, o Papa lá, Bruno, lá embaixo. Só pra gente colocar pro pessoal esse momento aqui em que o Stedley fala ali mais ou menos de perto com o Papa. Não dá pra entender direito, ele tenta arranhar um espanhol, mas vamos ver o momento. Te pido que bendiga nuestra bandera de los sitios que estamos sufriendo ahí bajo agua en Rio Grande do Sul. Y te agradezco por sus oraciones. Fuerza, Francisco. Hasta los 100, ¿eh? Pois é, tá aí o momento que o Stedley consegue chegar perto do Papa, leva a bandeira do MST, o Papa coloca a mão sobre ele, o Stedley fala alguma coisa ali em espanhol, que não dá para entender direito e, logicamente, essa imagem está sendo usada aí agora pelo MST, pelos movimentos de esquerda, para dizer que o Papa abençoou a bandeira do MST. E aí eu quero a sua opinião a respeito dessa suposta bênção do Papa para a bandeira do MST. Tem 3 alternativas para você responder. O Papa desconhece a atuação do MST e fez o movimento como faria para qualquer fiel que se aproximasse dele ali pedindo essa situação. A segunda, oportunismo de Stedley e do MST se aproveitando da imagem do Papa. E a terceira opção, o Papa conhece a atuação desses movimentos e mesmo assim os apoia. É a terceira opção aqui para você votar e participar depois, né, da repercussão dessa situação do Papa supostamente abençoando a bandeira do MST. Já está aí nos grupos de jornalismo para você votar, participar, interagir com a gente na manhã desta segunda-feira. E eu já vou colocando aqui também no Facebook e no YouTube da Cultura. Nós vamos prosseguindo aqui com o nosso giro de notícias. Prefeito de Rio do Sul faz desabafo sobre mau funcionamento da barragem de Ituporanga. Foi neste domingo, dia 19, que o prefeito de Rio do Sul, o José Tomé, fez esse desabafo sobre a má operação da barragem sul de Ituporanga.
Além disso, ele também falou sobre a situação da enchente que a cidade enfrentou desde sábado. De acordo com o prefeito, o problema com o volume de água na cidade foi devido à má operação na barragem sul de Ituporanga. Das 5 comportas, 3 não operaram. Isso foi um complicador grande que trouxe mais água para Rio do Sul. O prefeito aqui lembra que continua na cobrança junto ao governo do estado para que a manutenção nessas barragens seja feita de maneira emergencial, porque desde 2022 a barragem sul de Ituporanga não opera 100%. Ela não tem capacidade para operar com toda a sua estrutura, porque faltam obras de manutenção nela. Diante do cálculo hidrológico feito no município, essa situação poderia ter sido evitada se a barragem de Ituporanga tivesse operado 100%, né, com 100% da sua capacidade, porque assim não teria chegado a 8,97 metros o nível do rio, da água em Rio do Sul, tendo 1 metro a 1,5 metros a menos do que foi registrado. O prefeito explica que as obras de mitigação de cheias, de sob elevação da barragem de Ituporanga para ter uma capacidade de reservação maior, aconteceu lá em 2013 para 2014 e que de lá para cá pouca coisa aconteceu. Aqui eu abro aspas para o prefeito. Agora tem as obras de desassoreamento do rio, da recuperação das margens do rio Itajaí-Açu, para melhorar todo esse contexto de proteção à população, mas tem que andar rápido. Eu vejo que o Estado precisa ir além, ir a encontros com órgãos de fiscalização do Tribunal de Contas, do Ministério Público, do Poder Judiciário e apontar a necessidade de tirar essas obras do papel com agilidade e com rapidez para proteger o povo. Foi o que disse aqui o prefeito José Tomé. O prefeito ainda destacou que a cidade recebeu apenas 50% do valor previsto do governo federal para recuperar os estragos das enchentes que aconteceram ainda em outubro e novembro do ano passado. Veja, já se passaram praticamente 7 a 8 meses. Continuamos trabalhando muito durante todo esse domingo, durante essa segunda-feira, disse o prefeito. Ainda vai a Brasília, nas palavras dele, cobrar recursos que faltam e solicitar novos. Vai botar debaixo do braço o decreto de situação de emergência para buscar recursos e tirar do papel essas obras e ações que são tão importantes. Bom, comentar o que, né? Depois desses comentários aí do Tomé lá de Rio do Sul, de que algumas questões, né, de que a barragem de Ituporanga não está atuando, poderia ter sido evitada novamente esses alagamentos lá em Rio do Sul, com 1 metro, 1,5 metros abaixo do que aconteceu, e aí muitas ruas não teriam sido atingidas, com certeza, lá em Rio do Sul. Mais uma vez, ruas lá sendo alagadas, casas ficando basicamente debaixo d'água nas regiões mais baixas lá de Rio do Sul, e a barragem que deveria proteger está lá, largada as traças. E o governo do estado precisa se movimentar, se mexer. Aí tem essas obras de desassoreamento, margens dos rios ali que o governo já liberou recursos, mas aí o Tomé está dando margem aqui, dizendo que esse assunto para no judiciário, para nesses órgãos ambientais. E aí? E agora? Quando enche o rio lá de novo, toma a cidade, causa prejuízo, o judiciário vai pagar esses prejuízos? Para que ficar barrando se a situação é crítica? Prova logo, analisa logo, bota uma força-tarefa para analisar essa situação, para aprovar essa situação, colocar os pingos nos is, se precisa fazer alguma coisa no projeto, mas o judiciário não pode ficar com isso no braço e levar isso como um processo que demora anos para ser aprovado, para ser avaliado. Tem vidas envolvidas, tem recursos envolvidos, tem o desenvolvimento do município envolvido, o Rio do Sul muito afetado, e o judiciário fica com isso debaixo do braço, de acordo com o que está falando aí o Tomé. Então o governo do estado precisa tomar as medidas. E outra coisa que ele reclama, que nem recebeu os recursos todos ainda da última enchente, que foi, né, muito grande lá, afetou muito o município de Rio do Sul, ainda nem recebeu os recursos relativos à última cheia que aconteceu. Então essa situação é realmente de calamidade, tanto do ponto de vista climático quanto do ponto de vista da atuação das autoridades. E aí vem a mesma discussão que se discute lá no Rio Grande do Sul, a atuação das autoridades, que além de não ajudarem muito, atrapalham muitas vezes aí com essa situação. E aí nós temos também
imagens de Blumenau, por exemplo, que teve alguns bairros ali já afetados pela enchente, claro, desceu muita água lá do Rio do Sul. Gente, olha só, vamos pegar aqui Santa Catarina e fazer um paralelo com o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Choveu só um dia, basicamente, aqui no estado. Pegando aqui aquilo que aconteceu aqui em Timbó, na estação do Carlos Grotov, foram 65 milímetros no sábado, o maior volume de chuva. E isso tudo aconteceu no estado de Santa Catarina como um todo. Mas lá em Rio do Sul e nas cabeceiras dos rios, choveu 175 milímetros, 180 milímetros, vamos arredondar para 180 milímetros. Isso foi a chuva de sábado. Você imagina no Rio Grande do Sul chovendo essa quantidade todos os dias e um pouco mais ainda, durante 3, 4 dias. Imagina se acontece isso aqui com um dia só. Olha o que já começou a se desenhar aqui na nossa região em termos de volume de água. Então a gente começa a imaginar o que aconteceria se chovesse 3, 4 dias nesse volume, como foi lá no Rio Grande do Sul também. O que poderia acontecer aqui na nossa região como um todo. Aí a gente tem as imagens de Blumenau, a gente tem imagens também ali de Presidente Getúlio, que foi uma cidade bastante afetada nesse final de semana, com as chuvas ali, o rio subiu, saiu fora da calha lá, vários bairros afetados, principalmente pela força das correntezas novamente. O Presidente Getúlio já, vez ou outra, a gente já está anunciando aqui nessas chuvas, e principalmente pela questão dos córregos lá que crescem muito rápido em seu volume e arrastam estradas, casas, enfim, mas ali nesse final de semana acabou não sendo tão grave, porque o volume de chuvas acabou não sendo tão grande. Mas imagina se chove aquele volume de chuva 3, 4, 5 dias seguidos, como foi lá no Rio Grande do Sul. Novamente eu digo, traçando um paralelo, o que poderia acontecer aqui na nossa região se chovendo o que choveu ali em apenas um dia, já começou a gerar transtornos aqui para as cidades aqui da nossa região, inclusive Brusque. Nós tivemos alagamentos lá na cidade de Brusque, aquela imagem que você está vendo aí da principal avenida Beira-Rio, lá em Brusque, totalmente tomada pela água. Isso é incrível. Eu tenho dados aqui da estação meteorológica que mede ali do Alerta Blue, que mede o nível da água lá do Itajaí-Açu. Ele chegou a 8,80 metros, foi o nível máximo, 8,67. Ao meio-dia de domingo foi o nível máximo do Itajaí, depois ele não chegou às 8, a perspectiva era que chegasse a 8,80, ele chegou a 8,67, começou a baixar o seu nível ali, o Itajaí-Açu, ali na cidade de Blumenau, mas chegou a 8,67 e hoje, na última medição das 7 horas, já estava em 6,69. Lá em Rio do Sul, vamos ver como é que está o nível do rio Itajaí-Açu lá em Rio do Sul. Lá baixa mais lentamente. O nível, a última leitura das 7 horas aponta 8,03 metros ainda para o nível do rio Itajaí-Açu. Mas o que assusta, gente, é o nível da barragem de Tuporanga, porque ela começou a subir, ela começou a sua elevação, e teve um momento aqui que foi no dia 18, que foi no sábado. Às 17 horas teve uma medição, e depois às 20 horas, à meia-noite teve outra medição. Entre as 17 horas do sábado e a meia-noite subiu 5,37 metros. Em uma medição ali de 5 horas, 5,37 metros o volume de água lá na barragem Tuporanga. Depois subiu, em mais algumas horas, subiu mais 2 metros e quase 3 metros, e depois começou a subir menos. Começou a subir menos, aí parou, mas aí a barragem não funcionando direito, manda toda essa água ali para Rio do Sul, que sofreu as consequências e está sofrendo as consequências ainda, com 8,03 metros nessa manhã de segunda-feira lá em Rio do Sul. E teve muitos outros municípios afetados no estado de Santa Catarina. A gente tem aqui, por exemplo, nós tivemos lá em Florianópolis, São João Batista, Tijucas, nós tivemos Canelinha, Indaial. Aqui a gente teve alguma situação, a Piúna, a Rodeio, Ascurra, com alguns pontos de alagamento, ali em Benedito Novo, aquela pracinha ali que fica na curva do rio ali, também já estava alagado, enfim. E Rio do Sul foi o principal, mas teve Lontras, Laurentino, Agronômica, Rio do Oeste, Dona Ema, Presidente Getúlio, Pouso Redondo,
que tiveram problemas também, alguns pontuais de alagamentos nessas cidades e, como eu falei, só por uma chuva que aconteceu no sábado. Então a gente já consegue traçar um paralelo sobre aquele volume gigantesco de água que caiu durante vários dias lá no Rio Grande do Sul. Olha, falando no Rio Grande do Sul, o ministro Paulo Pimenta já expôs divergências com o governador Eduardo Leite sobre as enchentes lá no estado gaúcho. O ministro, que foi designado pelo presidente, o Luiz Inácio Lula da Silva, para coordenar as ações do governo federal no Rio Grande do Sul, expôs divergências com o governador do estado, Eduardo Leite, neste domingo. Ele também afirmou que mais discordâncias sobre as enchentes na região poderão aparecer. Neste domingo, dia 19, Pimenta se manifestou contra o projeto do governo estadual de criar cidades temporárias para receber pessoas desabrigadas pelas enchentes. Segundo o ministro, surgiu agora o debate das tais cidades transitórias. A ideia seria 4 grandes cidades transitórias, com a possibilidade de cada uma delas ter até 7.500 pessoas. Isso é maior do que a grande maioria das grandes cidades do Brasil. Seriam onde a transição ocorreria, afirmou o ministro. Temos outra concepção sobre isso, outra ideia, ainda complementou o ministro Pimenta. Segundo ele, o desafio será oferecer opções de habitação de maneira ágil para os afetados, e esse é o grande debate. Como o poder público oferece dignidade e condição para que as pessoas façam uma transição adequada até chegar o momento de elas voltarem a ter uma casa. E aí tem visões diferentes, concepções distintas e que vão aflorar de forma muito intensa a partir dos próximos dias, é o que declarou o ministro Paulo Pimenta. Lembrando que, segundo o último boletim da Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul, aumentou para 157 o número de óbitos, pelo menos 2 milhões ou 2.300.000 pessoas atingidas pelas enchentes. O número de desalojados subiu já para mais de 500 mil de pessoas, 581.633 pessoas desalojadas, 88 continuam desaparecidas. Estima-se que até o momento 82 mil pessoas e mais de 12 mil animais foram resgatados. Situação caótica lá no Rio Grande do Sul, a gente já comentou, já foi alvo de comentários aqui no Repórter Cultura do Paulo Pimenta. Paulo Pimenta, ele é político profissional e está sendo colocado nesse cargo, nesse ministério extraordinário, aí não tem outro motivo a não ser a possibilidade, não é nem a possibilidade, é a certeza de que ele vai concorrer ao governo do estado gaúcho nas próximas eleições. E agora vai começar esse embate lá no meio dessa situação toda, o povo sofrendo, passando por necessidades, tendo que reconstruir sua vida, e o Paulo Pimenta vai agora arrumar briga com o Eduardo Leite, que é quem comanda o estado gaúcho através de uma eleição, né? De uma eleição que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, e o eleito foi o Eduardo Leite. O Paulo Pimenta deveria estar como um braço de apoio a Eduardo Leite e às ações do Eduardo Leite, e não como alguém que está contrapondo e tendo às vezes mais poder que o próprio, querendo ter mais poder que o próprio governador do estado lá. Se o Eduardo Leite permitir essa situação, ele vai estar demonstrando fraqueza, certamente o grupo de apoio político ele vai perder muito com isso para as próximas eleições também. E o Paulo Pimenta, que não é bobo nem nada, tem muito poder junto ao governo federal, isso não é mistério para ninguém. Paulo Pimenta é um homem forte do governo federal, do Lula, sempre esteve apoiando, enfim, e agora o Lula está apoiando ele para o governo do estado. Então estão se aproveitando da situação lá do Rio Grande do Sul para fazer politicagem e daquela mais rasteira possível. Paulo Pimenta já começando a arrumar intriga com o Eduardo Leite, afirmando que e ainda ele deixa muito claro isso na última frase aqui, ele deixa muito claro que aí tem visões diferentes, concepções distintas e que vão aflorar de forma muito intensa a partir dos próximos dias. Ou seja, a politicagem, aquela rasteira, vai começar a ser praticada ali pelo PT no Rio Grande do Sul para enfraquecer o Eduardo Leite e para fortalecer a campanha do Paulo Pimenta, que já está a todo vapor para o governo do estado gaúcho.
E aí o ministro complementa que as conversas com o governo do Rio Grande, com prefeitos bolsonaristas, serão republicanas. Mas aí a gente vê, desde que dentro da visão que o governo espera. Exatamente. Gente, o Julian esteve fazendo uma matéria com a deputada Júlia Zanatta nesse final de semana e nós vamos reproduzir essa matéria, a visita da deputada federal, aliás, Júlia Zanatta, aqui na cidade de Timbó. Vamos então com a matéria que o Julian preparou pra gente a partir dessa visita da Júlia Zanatta ontem aqui na cidade de Timbó. Odair, bom dia para você, bom dia para você ouvinte da Rádio Cultura também. O PL de Timbó recebeu neste domingo a deputada federal Júlia Zanatta. Nós estamos aqui com ela também. Deputada, primeiramente, muito prazer em receber você aqui. Obrigado também por conceder esse tempo para falar com a gente aqui da Rádio Cultura. Obrigada, Júlia. Obrigada a todos os ouvintes da Rádio Cultura. É uma honra para mim poder estar aqui em Timbó e falando com as pessoas através da Rádio Cultura. Obrigada pelo espaço. Então, deputada, o que traz você aqui no dia de hoje? Vamos começar por isso. Trabalhar, né? Porque não é somente em Brasília que a gente trabalha, é estando aqui em Santa Catarina, visitando as bases, olho no olho, conversando com as pessoas. É assim que a gente entende as necessidades de cada cidade aqui de Santa Catarina. E o que o PL tem a trazer, tem a contribuir, principalmente aqui para o povo timboense? Estamos fazendo base. A direita, por muito tempo, ignorou fazer bases municipais, só se preocupava com a eleição de deputado federal, governador, senador, que é muito importante também, mas nós precisamos estar presentes nos municípios. Então nós vamos fazer uma campanha propositiva, né? Não precisa atacar ninguém, precisamos somente falar a verdade, precisamos falar o que nós defendemos. E eu tenho certeza que nós estamos em plena conexão com o povo catarinense e aqui em Timbó com certeza não é diferente. Bom, primeiramente o que a gente pode falar essa semana, que provavelmente vai para a pauta da CCJ, é um PDL de minha autoria, um projeto de decreto legislativo para assustar a obrigatoriedade das vacinas, né? Em algumas localidades aqui de Santa Catarina eu já recebi relatos de pais, Presidente Getúlio, Tangará, Capivari de Baixo, são as cidades que eu posso citar agora, de que o Conselho Tutelar e o MP estão querendo impor, querendo obrigar pais e mães a darem a vacina da Covid nos seus filhos e os pais não querem aceitar, então ameaçam com sanções, multa. E quem instituiu essa obrigatoriedade foi o governo federal, o governo Lula, a ministra socióloga da Saúde, por meio de uma nota técnica. O que é uma nota técnica? Nada. Não é o meio adequado para se colocar uma obrigatoriedade no PNI, certo? Então nós precisamos combater isso. O meu PDL foi devolvido pela mesa da Câmara, eu fiz o recurso e esse recurso vai ser pautado na CCJ nessa semana, então estou pedindo apoio da população, porque nada acontece dentro da Câmara dos Deputados sem apoio de vocês, sem cobrança. Uma coisa é eu pedir para os outros deputados, outra coisa é eles serem cobrados pela própria população. Dentre outros assuntos que eu defendo muito, também tem um PDL nosso para derrubar o decreto desarmamentista do Lula. A gente sabe que a situação de quem é caçador, colecionador, atirador, donos de clube de tiro, estão sofrendo uma perseguição tremenda. Após a edição do decreto desarmamentista do Lula, mesmo assim tem coisas que não estão andando, coisas que deveriam estar andando, que estão no próprio decreto, não estão. Então, está se criando um clima para que esse PDL seja votado também em plenário. Estamos articulando junto com a Frente Parlamentar da Agropecuária, né, a FPA, que é a frente parlamentar que mais tem força no Congresso Nacional, entre outras pautas que a gente sempre fala, Julia, como, por exemplo, um tema que eu tenho levantado bastante na Câmara dos Deputados e que precisa desse entendimento, dessa união do povo brasileiro em torno disso, é mais autonomia para os estados. Não é possível que Santa Catarina, que paga 71 bilhões em tributos para a União, receba somente 11. Fica 60 bilhões em Brasília. Isso é nosso dinheiro, dinheiro seu, do pagador de impostos, daquele cidadão de bem que faz tudo certinho. E aí, quando acontece alguma coisa aqui, quando a gente quer reformar nossas estradas, quando acontece enchente, tem que ir lá pedir para Brasília. Então isso é um movimento que tem que partir, claro, a gente tem que debater na Câmara dos Deputados, mas tem que partir do povo.
Além do mais, nossos posicionamentos são bem claros. Eu sou oposição, voto 100% contra o governo Lula, porque qualquer voto que você dá para o governo Lula, você está ajudando a agenda de ideologia de gênero, agenda de pró-aborto, e não posso ser conivente com essas coisas. Eu sou a favor da vida, eu sou a favor da vida desde a concepção, eu sou a favor, sim, que a pessoa possa ter uma arma para se defender. Além disso, uma pauta nossa é ser contra a censura, porque esse ano a pauta número 1 do governo Lula é censurar você. Então estamos atentos. Semana passada conseguimos tirar de pauta o PL da Globo, que ia censura, monopólio e aumento de impostos. Então estamos atentos, vigilantes, para que a sua vida, cidadão, não seja mais ainda dificultada. Então contem comigo, contem com o meu mandato lá em Brasília, sempre pronta para o combate, e no que posso estou sempre presente aqui com vocês também em Santa Catarina. Aqui presente também no dia de hoje, Flávio Bussi, pré-candidato à Prefeitura aqui de Timbó pelo PL. Conta aqui pra gente qual que é a importância da presença aqui de uma autoridade do partido do PL aqui para a cidade de Timbó. Bom dia, Flávio. Bom dia, Júlia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Sem dúvida nenhuma, a deputada federal Júlia Zanata é a maior representante aí do bolsonarismo, da luta pelas bandeiras do PL, Deus, Pátria, Família e Liberdade. Ela é uma aguerrida, uma guerreira aí, e ela, estando aqui em Timbó, ela fortalece muito o nosso projeto, fortalece o vínculo do PL nacional, do PL estadual com o PL de Timbó, que vem buscando aí fazer bons nomes, fazer uma boa tratativa para que a gente seja uma opção viável aqui para o município de Timbó. O governador do estado, o governador Jorginho Melo, é um amigo também de Timbó, vai vir aqui para conversar com o Timbó também, e sem dúvida em 2025 o governador até 2026 será o governador Jorginho Melo do PL. Esse alinhamento do prefeito com o governador eu acho fundamental, mas o PL não tem só o poder executivo, no poder legislativo, é a maior bancada do estado, né, no Congresso Nacional e também na LESC. E por coincidência também na Câmara Municipal de Timbó, o único partido ficou com 2 vereadores, e junto ainda com o bloco parlamentar com o MDB, a gente tem aí 1/3 da Câmara de Vereadores em Timbó. Isso facilita o trabalho demais. Só que assim, apenas o bolsonarismo, apenas o 22 não ganha eleição nenhuma. Nós temos que trabalhar, temos que botar o pé na estrada, gastar muita sola de sapato. Temos ainda esse impasse do vice, que é aí a pergunta que eu escuto todos os dias, né? Eu afirmo aqui que ainda não tem nada decidido. Temos alinhado ao PL o PRD, o DC, e temos conversas bem avançadas já com o MDB, que vai estar junto no projeto. A emoção a gente deixa lá para a campanha. A nominata, a fazer esse time, fazer essa dobradinha, a gente vai usar a razão, ouvir o timboense, ver o que o timboense quer e tentar ser aí a melhor opção para a cidade de Timbó. Esse foi o Flávio Bussi, pré-candidato a prefeito aqui na cidade de Timbó pelo PL. Então, falando um pouquinho para a gente aí sobre as perspectivas do partido, sobre essa visita aqui da deputada federal aqui na cidade de Timbó também no dia de hoje. Da Associação do Bairro das Capitais, Julian Vilvert. Muito bem, matéria do Julian com o pessoal do PL, Júlia Zanata, visitando aí a cidade de Timbó. E assim a gente encerra o nosso primeiro bloco de informação para você, ouvinte do Repórter Cultura, nesta manhã de segunda-feira.